Você já se deparou com a imagem de um personagem com o rosto vermelho e raivoso e nariz comprido assistindo algum filme ou então jogando algum game eletrônico? Você pode não saber, mas esta é uma das criaturas míticas mais sagradas da cultura japonesa. Hoje entraremos mais a fundo na mitologia japonesa para entender melhor que são os Tengus e qual é sua importância para os japoneses. Ficou curioso? Assista o vídeo até o final e se surpreenda. Antes de continuar, não se esqueça de verificar a sua inscrição aqui no canal. Ative o sininho das notificações para ficar ligado e não perder os nossos próximos vídeos. Voltando ao assunto de hoje. No Japão, existem várias criaturas sobrenaturais conhecidas como yokais. Embora alguns desses monstros possam ser encontrados em outras culturas e crenças, os yokais do Japão têm suas próprias características e histórias únicas. Essas criaturas costumam ser assustadoras ou feias na aparência e variam de espíritos fantasmagóricos a animais travessos. Eles habitam diferentes partes do país, cada um com sua própria história. Acredita-se que alguns trazem má sorte, enquanto outros são vistos como espíritos prestativos com boas intenções. Os Tengus são considerados criaturas excessivamente orgulhosas e arrogantes. Muitos acreditam que eles tenham poderes mágicos. Originalmente, as lendas faziam com que eles se opusessem ao budismo, e se dizia que os Tengu raptavam sacerdotes e os deixavam presos em locais remotos. No entanto, no século XVIII, suas histórias mudaram. Eles se tornaram ferozes protetores de certas florestas. Muitos mitos pelo Japão descrevem os Tengu como os espíritos reencarnados de padres ou hereges furiosos. Eles são frequentemente descritos como tendo a cabeça e as asas de um pássaro, o rosto enrugado de um velho e um nariz comprido. Além dessas características físicas, os Tengu também são às vezes representados com um cajado sacerdotal chamado shakujo. Com o tempo, os Tengu se tornaram um símbolo de várias coisas diferentes. Um Tengu é uma misteriosa criatura sobrenatural com uma reputação polarizada. As máscaras Tengu, ocasionalmente vistas em festivais japoneses, demonstram o que a maioria das pessoas pensam quando veem ou ouvem um Tengu. Suas máscaras são vermelhas com uma expressão enrugada de raiva. No folclore japonês, os Tengu podem ter muitas pequenas variações, incluindo uma cabeça mais parecida com um pássaro, completa com penas e um bico afiado. Em geral, existem dois tipos principais de Tengu. Os Tengus são frequentemente descritos como tendo cabelos brancos ou pretos e penas escuras. A maioria das representações os mostra com dedos longos e garras curvas e afiadas. Alguns mitos retratam os Tengu como monstros puramente diabólicos, que são considerados insuportavelmente arrogantes. Outras histórias destacam seus atributos positivos, como a tendência de proteger o ambiente florestal e montanhoso. Tantas lendas surgiram sobre os Tengu ao longo dos séculos que é difícil dizer se eles são malignos, com uma tendência para brincadeiras, ou travessos com um talento demoníaco. Talvez você esteja familiarizado com a versão popular do Tengu, nariz grande, comprido e rosto vermelho. No entanto, existem na verdade dois tipos deles: Dai Tengu. O Grande Tengu, ou Dai Tengu, a versão mais famosa, é um imponente semi-humano cuja característica mais proeminente é um nariz comprido e grandes asas. Você provavelmente deve ter visto alguma imagem dele em algum filme, jogos ou animes. Esses Tengu vivem em florestas montanhosas profundas. Os Dai Tengu frequentemente abduzem humanos, às vezes para atormentá-los, mas outras vezes para ensiná-los magia. Os humanos podem até procurar um Dai Tengu para aprender seus segredos, mas isso nem sempre pode acabar bem. Dizem que eles causam guerras e desastres naturais. Com sua natureza orgulhosa e propensão ao caos e à selvageria, não é de admirar que vários escritores tenham feito conexões entre os Dai Tengu e a sociedade humana. Kotengu. O outro tipo de Tengu é chamado Kotengu. Eles também usam vestes de monge, mas os Kotengu são muito mais parecidos com animais, tanto em sua aparência quanto em seu comportamento. Enquanto os Dai Tengu gostam de perturbar a sociedade humana e interferir na religião, os Kotengu são mais tranquilos e pacifistas. Dessa forma, os Kotengu são o oposto dos Dai Tengu. Existem várias teorias sobre as origens dos Tengu, como são conhecidos no Japão. A maioria concorda que eles vieram para o Japão via China e para a China vindos da Índia. Na China, essas criaturas são chamadas de Tiangou. A palavra Tengu usa os mesmos caracteres que o Tiangou chinês, que significa algo como cão-demônio feroz que se assemelha a uma estrela cadente.
Não está claro como o Tiangu chinês evoluiu para o Tengu japonês, mas os historiadores acreditam que eles estão ligados. Uma das primeiras vezes que os Tengu são mencionados em um texto histórico é no Nihon Shoki, as crônicas mais antigas do Japão, que surgiram por volta do século VI. Segundo esses textos, os Tengu são uma estrela negra e perniciosa que caiu dos céus para a Terra e causou terror e fenômenos naturais horríveis entre os humanos. Quando o primeiro Tengu caiu na Terra em um meteoro de fogo, ele tinha uma mistura de características humanas e caninas, o que lhe valeu o apelido de Cão Celestial. Gradualmente, a raça dos homens-cão se transformou em uma raça de homens-pássaro. Suas unhas foram substituídas por garras, seus pelos por penas e seus focinhos por bicos. Então, com o passar dos séculos, a forma do homem-pássaro evoluiu ainda mais. Os espíritos tornaram-se cada vez mais humanos, perdendo muitas de suas características de pássaro, como o bico, que foi substituído por um nariz muito comprido. Apesar de terem uma aparência mais humana, eles ainda eram facilmente distinguidos dos humanos por suas enormes asas de falcão e sua pele vermelha profunda. Os mais humanos dos Tengus adicionaram à sua aparência humana vestindo roupas e passaram a carregar ferramentas. Eles gostavam particularmente de imitar os sacerdotes e monges budistas, especialmente da seita Yamabushi. O Nihon Shoki e o Tiangu podem explicar a origem do nome, mas alguns historiadores acreditam que a divindade da águia hindu Garuda inspirou a imagem física do Tengu. Nas escrituras budistas, os Garudas são descritos como humanoides com características de pássaros, como asas e bicos. Isso é semelhante às primeiras descrições dos Kotengu. Segundo as lendas, os Tengu vivem no alto das montanhas. Eles também, às vezes, habitam os topos de árvores altas. Se acredita que os Tengu vivem em áreas remotas e raramente são vistos por humanos. Eles tendem a ser reservados e raramente se preocupam com pessoas invadindo seu território. Existem algumas lendas diferentes sobre como os Tengu vieram viver nas montanhas. Uma lenda diz que os Tengus são guardiões que protegem as montanhas do mal. Assim, eles vivem em áreas remotas para que possam vigiar as montanhas sem serem incomodados pelos humanos. Existe uma crença antiga que diz que se você ousar arrancar um pedaço de folha perto da montanha de um Tengu, você será caçado ferozmente, pois irá provocar a fúria de um deles. Os mitos japoneses contêm bons e maus Tengu. Nos primeiros anos de sua fama, eles eram ruins, mas com o passar dos séculos, a sua imagem ruim foi sendo amenizada, até eles se tornarem de certa forma boas criaturas. Esses espíritos têm fortes laços com a comunidade budista. Muitos deles nutrem um ódio profundamente enraizado pelos budistas, que expressam sequestrando, tentando corromper ou mesmo matando padres e monges. Eles também foram responsáveis pela destruição de vários templos e abadias. Por outro lado, alguns deles amam os budistas e optam por protegê-los. Apesar da maioria das lendas dizerem que os Tengus são grandes sábios na arte da guerra, eles possuem outras habilidades. Eles eram também grandes tutores e passaram o ensinamento de suas habilidades a homens mortais, a fim de encher o mundo de guerreiros. Alguns acreditam que isso era apenas para semear o caos e a destruição pelo mundo. Já para outros, os Tengus queriam ajudar bons homens que precisavam enfrentar tiranos e malfeitores no campo de batalha. Tengus não são chamados de cães celestiais à toa. Sua magia é profunda e eles são incrivelmente poderosos. Muitas histórias relatam que os Tengu possuem a capacidade de manipular as pessoas. Dizem que eles são capazes de controlar a mente de um humano e podem fazer as pessoas verem ou ouvirem coisas que não estão acontecendo. Normalmente, essas histórias eram sobre como enganar os sacerdotes budistas, mostrando-lhes imagens falsas de Buda. Além disso, eles podem possuir o corpo de uma bela mulher para atrair monges novatos. Os Tengu também podem voar. Isso significa que eles podem realizar ataques aéreos, e sua capacidade de mudar de forma os torna 1000 vezes mais ágeis do que o melhor guerreiro humano. Como recurso de defesa, eles podem simplesmente se transformar em um pardal para evitar um ataque. Os Tengu ainda possuem a habilidade de controlar o clima. Com isso, eles podem facilmente manusear os ventos à sua vontade, podendo até mesmo causar grandes furacões e tempestades, além de invocar trovões, relâmpagos e granizos. Segundo os mitos japoneses, eles também podem controlar o fogo e podem queimar qualquer coisa em sua volta. Ao longo dos séculos XII e XIII, foi produzido um número crescente de relatos que descreviam os vários tipos de problemas que os Tengu causavam no mundo. Em muitos desses casos, eles foram agora estabelecidos como os fantasmas de sacerdotes irados e vaidosos.
Eles começaram a possuir pessoas, especialmente mulheres e meninas. Além de suas ofensas contra o público em geral, os demônios descritos nos contos populares desse período também voltaram sua atenção para a família real. Em um dos textos antigos, é relatado que uma imperatriz estava possuída. Em outro texto, é mencionado que o imperador Sanjo foi cegado por um Tengu. Esse seria supostamente um padre que não estava satisfeito com a política do país. Além disso, um notório Tengu do século XII foi entendido como sendo o fantasma de um imperador. O conto de Ogen conta a história do imperador Sutoku, que foi forçado por seu pai a abandonar o trono. Mais tarde, quando ele levantou a rebelião Ogen para retomar o país do imperador Go-Shirakawa, ele foi derrotado e exilado na província de Sanuki, em Shikoku. Segundo a lenda, ele morreu em tormento, tendo jurado assombrar a nação do Japão como um grande demônio, e assim se tornou um temível Tengu com unhas compridas e olhos assombrosos. Nas histórias do século XIII em diante, passou a se entender que os Tengu estavam interessados em sequestrar crianças e jovens adultos, especialmente aqueles que invadiam, conscientemente ou não, seus santuários. As crianças, geralmente meninos, eram frequentemente devolvidas, enquanto os padres eram encontrados amarrados no topo das árvores ou em outros lugares altos. Todas as vítimas dos Tengu, no entanto, voltavam em um estado de quase morte ou loucura, às vezes depois de terem sido induzidas a comer esterco animal. Nos primeiros contos populares, os Tengu são travessos, mas facilmente enganados. Em uma das histórias mais famosas, havia um certo garotinho que estava de espiar através de uma vara oca de bambu, fingindo que podia ver lugares distantes. Um Tengu o viu e ficou apaixonado pela vara de bambu, tanto que se ofereceu para dar ao menino uma capa de invisibilidade em troca da vara. O menino aceitou a troca e fugiu com a capa de valor inestimável, enquanto o Tengu ainda tentava espiar através do bambu sem valor. Em outra história, um Tengu pergunta a um rapaz do que ele mais tem medo. O rapaz então responde que tem medo de ouro e riquezas. O Tengu então faz chover bolos de arroz e ouro sobre ele, pensando que estava amedrontando o rapaz. Em lendas posteriores, os Tengu emergiram como forças poderosas. Várias abadias descrevem monges que subiram alto na ordem sacerdotal até serem descobertos que eles, na verdade, eram Tengus disfarçados. Uma história até afirma que um Tengu se tornou um abade. Depois de ser exposto, ele fugiu da abadia, mas continuou a fazer milagres lá, sem ser visto. Histórias de sequestros Tengu também eram populares em todo o Japão. O famoso guerreiro Minamoto, no Yoshitsune, foi sequestrado e treinado por um dos Homens-Pássaro. E há até rumores sobre o treinamento de Tengu espalhados pela tradição ninja. Foi durante o período Edo que a imagem popular do Tengu mudou para a que conhecemos hoje. Os Tengu foram transformados de monstros semelhantes a pássaros em figuras essencialmente humanas com narizes compridos. Não está claro o que causou essa mudança. Uma teoria é que a primeira pessoa a retratar um Tengu em algo próximo de sua aparência moderna foi Kano Motonobu. Motonobu havia sido contratado para pintar um Tengu e estava sofrendo para saber como retratar algo que nunca tinha visto, quando uma estranha criatura apareceu para ele em um sonho. Ele desenhou exatamente o que tinha visto em seu sonho, e assim pôde cumprir sua missão. Embora o Tengu de Motonobu ainda existe, naturalmente não há como verificarmos a veracidade dessa história. Personagens com narizes anormalmente longos podem ser encontrados nas artes dramáticas muito antes da época de Motonobu, e a ideia de um Tengu de nariz comprido pode ter sido inspirada por esses modelos anteriores. Foi também durante o período Edo que o Tengu alcançou a promoção de um mero yokai para um tipo de ser divino. Existem pequenos cultos de pessoas que adoram os homens-pássaros, espalhados pelo Japão. Seus seguidores se reúnem em santuários em Kyoto e nas montanhas Ira, onde esses grandes espíritos vão morar, e fazem orações e oferendas aos espíritos. Apesar de sua reputação assustadora, a reputação do Tengu evoluiu de malvados brincalhões para protetores eremitas. Hoje as pessoas gostam de usar máscaras Tengu e seu impacto no folclore e na cultura japonesa não foi perdido. Atualmente se acredita que eles atendem aos desejos dos humanos, trazendo boa sorte e promovem a prosperidade nos negócios. Os Tengu também simbolizam os dois lados opostos da vida, ou seja, o bem e o mal, ou os deuses e os yokais. A verdadeira natureza dos Tengu é difícil de distinguir, no entanto, pelas lendas. Isso vai da experiência individual que uma pessoa pode ter ao encontrar essas criaturas.
De qualquer forma, onde quer que tenham se originado, e por mais misteriosas que sejam suas personalidades, os Tengu persistem na imaginação dos japoneses de hoje. Facilmente você pode encontrar os Tengu em jogos eletrônicos. Um desses exemplos é Pokémon, além, é claro, de séries de animes e filmes, seja hollywoodianos ou japoneses. Já tinha ouvido falar sobre os Tengu? O que você acha dessas criaturas? Para você, eles são bons ou maus? Deixa sua resposta aqui nos comentários para eu saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Até a próxima!